Olá, povo de Axé! Mutumbá para quem é de Mutumbá, Mucuiú para quem é de Mucuiú, Colofé para quem é de Colofé e Abença para quem é de Abença. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a origem da Umbanda parte 2. Dando continuidade ao vídeo publicado no último dia 7 de maio. Consolidação popular, apagamento histórico e racismo. No terceiro congresso realizado em 1973, a Umbanda afirmou-se em definitivo como uma religião expressiva no campo das atividades assistenciais. Além dos centros onde ocorriam as atividades espirituais, a religião contava com escolas, creches, ambulatórios etc. articuladas em torno da missão de promover a caridade e a ajuda. Assim, a Umbanda teve seu auge ao ser declarada como religião de muitas personalidades como os cantores Clara Nunes, Dorival Caymmi, Vinícius de Moraes, Baden Powell, Bezerra da Silva, Raul Seixas, Martinho da Vila entre outros, e a opinião pública tornou-se mais favorável após a década 1980. Porém, essa aceitação mais aberta restringia e restringe-se às vertentes onde se operou um apagamento dos elementos negros em detrimento do sincretismo católico. Na década de 1990, a Umbanda e outras religiões de matrizes africanas foram alvo do crescente neopentecostalismo brasileiro. Em 2003, foi fundada a Faculdade de Teologia Umbandista, FTU, mantida pela Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino, fundada em 1970 por Francisco Rivas Neto, na Água Funda, São Paulo. Apesar de a Umbanda ter sido anunciada como religião organizada por Zélio e seu guia espiritual Caboclo Sete Encruzilhadas, não foi a sua vertente que se tornou popular no Brasil. A Umbanda se popularizou através de sua raiz africanista encontrada na Cabula do Rio de Janeiro, também conhecida como Macumba. Há muitos estudos e fontes documentais que mostram que a raiz da Umbanda precede ao anúncio de Zélio, e que o trabalho dele foi ter incorporado elementos das religiões afro-brasileiras a um ritual com características espíritas kardecistas. Na Umbanda de Zélio, muitos elementos africanos como o uso de atabaques, a prática do sacrifício animal ritualístico, manifestações de Exus e pombagiras e outros mais, foram suprimidos. Tal processo foi chamado de embranquecimento da Umbanda, visto que tal prática tornava a Umbanda mais palatável aos costumes das classes alta e média do Rio, sofrendo estas vertentes menos preconceito da sociedade, ao contrário das que mantiveram mais elementos africanos. Os terreiros como o da Umbanda Popular, do Ritual Almas e Angola, do Omolocô e da Umbanda Traçada, praticados por pessoas de classe baixa e situados nas comunidades, zonas rurais e favelas conservaram mais práticas africanas próximas da antiga macumba e do candomblé. Um dos grandes proponentes ao retorno da Umbanda às suas raízes africanas foi o, já citado, escritor e pai de Santo Tancredo da Silva Pinto. Características, crenças e práticas. A Umbanda possui muitas vertentes com práticas diversas, nomeadas de diferentes formas, como Umbanda Nação, Umbandomblé, Umbanda Sagrada, Umbanda Omolocô, Umbanda Crística, etc. Essas diferentes vertentes partilham o culto a entidades ancestrais e a espíritos associados a divindades diversas de cultos não só africanos, mas mesmo hindus, árabes, católicos, entre outros, a depender da vertente. Apesar, existem comuns a todas, sendo um Deus único e onipresente, chamado pela tríade Olódumare, Olorum e Oxalá. Na Umbanda Angola é Zambi. Crença nos orixás. Crença na existência de guias ou entidades espirituais. Lei de causa e efeito pela qual os umbandistas pagam o bem recebido com o bem e o mal com a justiça divina. A Umbanda se fundamenta na obediência a ensinamentos básicos de valores humanos, como a fraternidade, a caridade,
a não discriminação e a coletividade. Além desses preceitos, também há necessidade de práticas mediúnicas como servir de taparelho, um médium, para viabilizar a comunicação entre espíritos e orixás com os seres humanos. A antropóloga brasileira Patrícia Birman falará o seguinte a respeito da diversidade de crença dentro da Umbanda e a unidade doutrinária na diversidade. Entre os terreiros são encontradas diferenças sensíveis no modo de praticar a religião. Tais diferenças, contudo, se dão num nível que não impede a existência de uma crença comum e de alguns princípios respeitados por todos. Há, pois, uma certa unidade na diversidade. A diversidade se expressa nas várias e reconhecidas influências de outros credos na Umbanda. Encontramos adeptos de Umbanda que praticam a religião em combinação com o candomblé, com o catolicismo, que se dizem também espíritas, absorvendo os ensinamentos de Kardec. Entre estes, as variações continuam. Centros que aceitam determinados princípios do candomblé e excluem outros, que se vinculam a uma tradição por muitos ignorada, etc. Não há limites na capacidade umbandista de combinar, modificar, absorver práticas religiosas existentes dentro e fora desse campo fluido denominado afro-brasileiro. Fato é que os umbandistas desenvolveram formas próprias de lidar com essas características da sua religião. A segmentação, a dispersão, a multiplicidade se combinam de alguma maneira com a unidade, a doutrina, a hierarquia. Essas combinações estão claramente presentes nas formas como os religiosos elaboram a relação dos médiuns com os espíritos, mas formas pelas quais organizam a multiplicidade de santos num conjunto inteligível e como também conseguem, apesar da segmentação, reunir todos os fiéis numa mesma doutrina. Panteão. O panteão umbandista é formado por seus orixás e entidades de trabalho. Os espíritos, entidades, que trabalham na Umbanda são organizados em linhas e falanges, legiões. Cada linha está sob a direção de um orixá ou alguma entidade africana ou indígena, enquanto os nomes e configurações exatas variam dentro da Umbanda. São na maioria compostos a partir de divisões étnicas, por exemplo, povo de Moçambique, legião de Tupi-Guarani. Em geral, os espíritos nos rituais da Umbanda se enquadram nestas categorias. 1. Caboclos, espíritos indígenas, como os 7 encruzilhadas. 2. Pretos velhos, os espíritos de africanos escravizados. 3. Crianças. 4. Exus, mensageiros dos orixás, entidades mais próximas dos humanos, protegendo as suas estradas, caminhos. 5. Pombagiras, entidades da linha da esquerda com hierarquia própria. Todas acima são chamadas espíritos de luz, trabalhando exclusivamente propósitos considerados benignos. Na vertente da Umbanda branca, extremamente sincretizada ao cristianismo, não se cultuam entidades como os Exus, que são considerados espíritos banidos. Tradicionalmente, ao contrário, as raízes africanas da cosmovisão umbandista não adota a divisão maniqueísta entre bem e mal. Essa é a segunda parte do vídeo. Na próxima semana estaremos dando continuidade à origem da Umbanda. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ainda não forem inscritos no canal, se inscrevam, é de graça e ajuda muito ao canal. Deixem seu like e façam um comentário. E também compartilhem o vídeo com os amigos. Você pode estar ajudando alguém, além de desmistificar a nossa fé. Muito axé para todos!